todos o meu desejo de um dia abençoado, com a paz de Cristo em vossas vidas e o desejo de servi-lo melhor. Meus queridos, quero falar hoje como ser o maior. Na verdade, quando nós olhamos ao nosso redor hoje para as sociedades cristãs, igrejas evangélicas, quando olhamos para o trabalho, quando olhamos para os negócios, enfim, algumas coisas que fazemos e prestamos serviço, nós sempre notamos que alguém quer ser o maior e o melhor. Sempre quer ser o maior. Aquele pregador é muito famoso, é o melhor e o maior pregador da região tal, ou do país, ou do mundo. Sempre temos alguém sendo grande. O grande cantor gospel, que hoje me assusta, ele é importante, ele é capaz. Muito bem, concordo com muitas coisas. Mas o que nós queríamos pensar hoje é, na verdade, um pensamento um pouquinho diferente. O que nós queríamos pensar, não é você ganhar dinheiro pela internet, né, tornar-se milionário, porém, mesmo assim, vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Os nossos olhos nunca se saciam, sempre queremos mais. É incrível, né? E Provérbios 27, 20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Nunca. Eu participei já de muitas convenções na denominação em que servi por muitos e muitos anos. O que me assusta é que quando eu estive em uma delas, eu observava os pastores, colegas que ali estavam, todos eles tinham uma preocupação. Como foi as entradas da sua igreja esse ano? Como está sendo a arrecadação financeira da igreja? A igreja só é boa quando entra bastante dinheiro. Incrível. É incrível. Pastores exigem muito. Eu tenho visto pastores vivendo uma vida miserável e tenho visto pastores vivendo uma vida de muito conforto, até exagerado. Mas uma coisa eu me reflito e observo: não existe misericórdia entre eles. O pastor rico não estende a mão para o pastor pobre. Ele que trabalha e faça. Olha, meu irmão, eu já estou bem de idade hoje. Nunca recebi um centavo de salário de igreja nenhuma. Para mim, pastores assalariados para enriquecer, não apenas para ser sustentados, não passam para mim de mercenários. Você pode se ofender aí, colega, não estou nem preocupado com o que você está pensando. Não estou nem preocupado com o que você está pensando. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem também nunca se satisfazem. Nunca. Olha, isso aí é um grande problema. A Bíblia diz bem claro que o dinheiro é a raiz de todos os males. Enquanto a igreja é pobre e ela está sempre se arrastando, eu vejo os pastores de joelho buscando a Deus. Eu ainda, quando seminarista, fui passar minhas férias numa igreja no Paraná. E lá encontrei um velho pastor que ficou todo feliz quando eu cheguei. Tomamos um cafezinho que já era tarde, fomos dormir no outro dia. Levantamos, fomos orar no templo que era junto da casa. E quando chegou a hora do almoço, a mulher, a esposa desse pastor, disse: vocês podem vir para a mesa. Quando chegamos na mesa, eu observei que só tinha
as louças normais, os pratos, os talheres, uma jarra d'água. Mas cadê a comida? Olhei pro fogão, não tinha nada. Isso era um sábado. Aí eu digo, meu Jesus, o que vai acontecer aqui hoje? E o pastor começou a orar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que ele estava lhe dando, agradecer a Deus por tudo que ele tinha recebido. E depois de umas 2 horas de oração naquela mesa, todo mundo sentado, cabeça baixa, ele com seus filhos, ele tinha um grupo bom de filhos, cercando aquela mesa. Se não me falha a memória, eram 4 filhos que ele tinha. Alguém ia bater o palma no portão da casa. Ele, obrigado, Senhor, o Senhor me judiou hoje, demorou. Uma Kombi lotada de comidas que sobrou de uma grande festa na sexta-feira. E lembraram daquela igreja que sempre ajuda as pessoas e levaram lá carne assada, frango assado e tudo que você imaginar de comida e bebida tinha, e foi encher o freezer da casa do pastor. Quantos vivem assim hoje? Quantos de verdade dobram o joelho para pedir a Deus por alguma coisa? Meus irmãos, todos vivem na ganância e no desejo de dinheiro, de explorar. Como diz o próprio Judas, em algumas cartas, fazem negócio das pessoas que os ouvem. Fazem negócios o tempo todo distribuindo envelopes. Fazem negócio vendendo bênção, vendendo milagre, vendendo cura que não vai acontecer, vendendo riqueza, prosperidade, carro na garagem, casa nova. Não é isso, não foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que ele quis nos tornar o maior. É bem diferente. Meus queridos, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Se temos uma bicicleta, queremos um carro. Se temos um carro qualquer, queremos um carro zero da melhor marca e o mais estiloso possível. Se temos, certamente teremos também um novo desejo, que para justificar para nós mesmos chamamos ou são chamados de sonho ou ainda necessidade. O meu sonho de consumo é ter um carro desse. O meu sonho de consumo é ter uma casa dessa. Esperamos o melhor emprego, um salário maior, um trabalho que nos valorize e que as pessoas percebam o que somos, como somos maravilhosos, inteligentes, competentes. Queremos ser os maiores, porque os maiores têm poder, são admirados e reconhecidos. Por distinção, ser maior depende da comparação entre nós e outras pessoas de acordo com alguns valores e critérios. Mas será que estamos considerando o que realmente é importante? Podemos conquistar? Que maravilha! Que bom seria se os valores ensinados por Jesus, aquele homem morto na cruz, fossem humildemente compreendidos. Certa vez a mãe de 2 discípulos de Jesus pediu a ele que desse uma posição de destaque para os seus filhos, uma espécie de reconhecimento hoje, como o tráfico de influência. Mas o que Jesus fez? Jesus deu uma resposta surpreendente. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o importante, quem quer ser o poderoso na igreja, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de vocês. Meu irmão, para! Mateus 20, 25 a 27. Você entra na igreja como se fosse um popstar, bem arrumado,
coloca o seu carrão na porta da igreja e ainda deixa um dos irmãos cuidando para que ninguém rele nele nem se encoste. Chega no púlpito, abre sua boca, que dá nojo de ouvir o que você tem a dizer, porque você não fala nada da palavra de Deus, nem de arrependimento, nem de humildade. Esse é o pastor que nós temos hoje. Com exceção, temos pastores sérios, temos servos de Deus, ministros do Evangelho, que se dobram ao Senhor, que se curvam a Deus. A Bíblia continua afirmando, é um lugar de negócios. Quando eu engano pessoas, púlpito de mentira, prometendo milagres e prazeres e coisas que não virão. Que bom seria se o maior entre nós fosse o que mais servisse, porque para servir são necessárias algumas características, como comprometimento, humildade, honestidade, justiça e prestação de contas. Honestidade? O que é isso? Justiça? O que é isso? Comprometimento com princípios, humildade para ouvir e obedecer, honestidade para proceder corretamente, justiça para defender o que é certo e prestação de contas para haver transparência. Jesus não estava falando do simples ato de trabalhar, ele estava falando sobre servir, ser servo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Segundo os valores da sociedade contemporânea, servir não nos torna maiores, mas os valores do reino de Deus é que são eternos. Jesus ensinou: quer ser maior? Seja o maior servo. Deus tenha misericórdia. Tenha um bom dia e pense nisto.